Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao Cristo que venceu a morte, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e todo o domínio, pelos séculos dos séculos, sem fim. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Van, e quando eu digo assim, eu sou o pastor Van, alguns irmãos, meus irmãos amados, da graça, da escatologia consumada, pastor, só tira esse nome. Irmão, isso não me inquieta, não me incomoda, não não soma. Simplesmente me chamaram de pastor, me deram o título de pastor. Amém? Então eu sou o pastor Van, o irmão Van, o amigo Van, Edvan. Então eu gravo aqui, sou da cidade de Cabedelo, na Paraíba, Nordeste brasileiro, e quero agradecer a Deus em primeiro lugar por mais esta rica oportunidade que Ele tem me concedido, que Ele nos concede de estarmos ainda nesta vida, neste corpo, neste tabernáculo, até quando só Deus sabe. Então, mas tudo é para a glória dEle, do nome dEle, do louvor dEle. Então eu quero hoje agradecer aos meus amados irmãos e irmãs do canal Iluminados pela Graça. O canal Iluminados pela Graça está crescendo devagarinho, sem pressa, eu não tenho problema nenhum com isso, se tanto faz ter 10, 20, 30, mas no entanto que Deus me use para a tua edificação, para o teu crescimento no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A minha gratidão a todos. Agora eu não vou citar nome, porque hoje é forte. Hoje eu vou contar uma experiência que o seu amigo, o irmão Van, teve com uma entidade, com um demônio. Uma experiência muito forte, eu vou contar hoje. Espero que Deus controle minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos, para que eu possa ter a tranquilidade e a paz de relatar tudo o que aconteceu numa noite há muitos anos passados, ok? Então o texto é este aí, o testemunho é forte, verídico. Eu quero deixar bem claro, se você vai crer da escatologia consumada ou não, não é questão minha. Eu acredito que os demais irmãos, os irmãos católicos, evangélicos, os crentes, não crentes, que já tiveram essas experiências, também irão concordar ou discordar. Fique à vontade. Mas o fato foi verídico, aconteceu comigo. Esse que vos fala aconteceu comigo, ok? Eu não vi em nenhum programa de televisão, eu não vi na vida de ninguém, aconteceu comigo. Então, o que aconteceu com o irmão Van? O tema é este aqui, o que aconteceu foi isso. Eu, o pastor Van, o irmão Van, expulsei um demônio chamado Legião. Eu expulsei um demônio chamado Legião do corpo de uma mulher. Agora eu vou contar as experiências, como sucedeu, o que aconteceu, o que houve, o que ocorreu naquela noite, onde a mãe desesperadamente foi na minha casa e me chamou. Então vamos começar do início, do começo, amém? Muito bem. Então eu frequentava a igreja, a instituição Betel Brasileiro aqui na minha cidade, em Cabedelo, na Paraíba, e eu era novo convertido, presta bem atenção, eu era novo convertido, eu, minha esposa, meus 2 filhos de menores, pequenininho ainda, um recém-nascido, e o outro, acredito, não lembro bem se já tinha nascido, o meu segundo filho, mas eu estava administrando a palavra, ministrando, melhor dizendo, a palavra,
pregando sobre libertação, pregando, eu ainda estava no sistema, né? Eu estava no sistema, pregando sobre o maior é aquele que estava conosco. Lembro muito bem, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, né? E uma bênção, né? Os irmãos todos unidos naquela corrente, né, de oração, né? E foi uma bênção o culto, uma bênção. Então os horários aqui começava sempre às 7h30 da noite e até 9h30. E nesse dia se estendeu até um pouquinho mais, né? Eu preguei e próximo à minha residência, viemos para casa, para a nossa casa, eu e minha esposa. E quando eu cheguei em casa, minha esposa tinha feito uma sopa, uma panelinha de sopa para a gente tomar, que eu não gostava de ir para os cultos. Eu sempre gostei, não que eu faço jejum, mas eu sempre gostei de ir fazer um lanche à tarde, né, e à noite a gente jantava normal. E ela foi esquentar a sopa. Enquanto ela estava esquentando a sopa, eu ia tirar minha camisa, estava de manga longa, manga comprida, ainda estava com a minha calça, tirei o sapato, tirei a meia. Quando eu estava tirando a meia, né, eu escutei uma voz trêmula, desesperada, na minha porta, na calçada, gritando assim: irmão Van, por favor, me ajude. E eu fiquei assim, eu tomei um susto. Eu tinha acabado de chegar da igreja e aquela voz gritando desesperadamente: irmão Van, me ajude. Eu abri a porta, olhei uma senhora, né, uma senhora de mais ou menos uns 55, 60 anos mais ou menos. Aí eu disse, eu conheci da minha vizinha de trás, da casa de trás, que era colada. E ela correu e disse, eu disse, pois não, senhora, o que está acontecendo? Ela disse, me ajude. Aí eu disse, mas me diga o que está acontecendo. Ela disse, a minha filha está com um negócio ruim. Olha as palavras daquela senhora. Ela disse, a minha filha está com um negócio ruim nela. Ou seja, eu conhecia a família, conhecia essa senhora, mas não de estar em casa, não, mas de vista, né, de ser vizinhos. E conhecia os filhos, os netos, e ela disse, a senhora disse, me socorra, vamos lá, por favor, o senhor é crente. Então ela sabia que o negócio era espiritual. E eu cheguei para minha esposa e disse, Luciana, você termina a sopa aí, que eu volto logo. Eu disse, eu vou só lá, eu vou ver o que é e volto logo. Eu não sabia o que estava acontecendo, nunca tinha visto aquilo, nunca tinha passado por aquela experiência. E saímos, arrodeei, fiz a volta, né, e fui na casa. Agora, quando eu cheguei lá, o que eu presenciei na casa desta senhora, desta família, tinha uma família lá, e eles tinham 3 tipos de religiões, 3 tipos. Né? Eu não vou citar aqui por questão de a gente não interferir, depois não ser mal interpretado, mas tinha 3 tipos de religião, porque eu presenciei aquilo ali. Então, quando eu cheguei, estava lá uns pirex, uns pratos pequenos, com sal grosso, sal e velas acesas. Aí eu não vi na sala, entrei na sala e eu disse, onde ela está? Aonde sua filha está? E ela disse, está aí no quarto, o quarto lado esquerdo. Eu entrei no quarto, fui devagarzinho, entrei no quarto, ela estava de costa para a porta, ou seja, eu a encontrei de costa para a entrada do quarto na porta. O filho dela, um adolescentezinho jovem, na frente dela e rindo, os dois estavam rindo. Ou seja, ela falava alguma coisa, ele não entendia. Ele pensava que ela estava brincando com outros tipos de idiomas, outros tipos de conversa, né? Que ele não entendia o que ela estava falando.
E eu fiquei assim, poxa, o que está acontecendo aqui? Agora aquilo eu estava sendo tomado, né, pelo Espírito Santo, e fiquei todo arrepiado dos pés, onde tinha cabelo, meu cabelo levantou, né? Então eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Que eu não tinha passado por isso. Eu ainda era um novo convertido, como a gente chama, né, na religião, novo convertido. E aquela mulher falava. Agora, o detalhe que eu quero transmitir para você é que esta mulher, ela estava com as pernas em cima da cama, no colchão dela. As pernas estavam cruzadas assim, né? E ela estava sentada em cima das pernas dela, né? As pernas cruzadas e ela sentada. E eu fui me aproximando aos poucos, né? E o filho dela olhou para mim e como que disse assim, eu não estou entendendo nada o que minha mãe está dizendo, o que está acontecendo. Ele transmitiu isto para mim e disse, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas eu fui me aproximando aos poucos, eu toquei no ombro dela, lembro, ela estava de costa, e eu toquei no ombro direito dela e chamei pelo nome dela. Olha só, no nome da pessoa. Eu não vou citar o nome, né, nem a família, para poder a gente não se comprometer e evitar comentários. Mas eu toquei no ombro direito dela e eu chamei pelo nome dela. Quando eu chamei pelo nome dela, ela, do jeito que estava com as pernas, isso que me chamou a atenção. Do jeito que ela estava, ela se levantou, as pernas cruzadas, do jeito que estava, ela se levantou e o corpo torceu todo o corpo dela torceu e ela ficou frente a frente comigo. Em cima da cama, ela ficou no corpo levantado, reta, em pé, do jeito de costa, ela só virou assim, e o corpo torceu todinho, e ela ficou, olhou para mim, bem nos meus olhos. Agora, olha só o que eu vou lhe dizer, não estou aqui para fazer para chamar a sua atenção, para dizer assim, ganhar inscritos, nada disso. Nada disso, dizer que eu sou mais santo, não, nada disso. Mas apenas para dizer que isto aconteceu, foi um fato verídico, aconteceu comigo. Eu não estava em nenhuma reunião, não vi nenhum vídeo, aconteceu comigo. Esta mulher, quando ela se virou e olhou para mim, me encarou. Agora, o que me chamou a atenção foi a voz dela, a voz. Quando ela disse assim, com voz grossa, masculino, e ela disse assim, o que é que você está fazendo aqui? A primeira palavra que ela dirigiu a mim foi essa frase, com voz grossa, com voz de homem, bem serena, bem séria, e disse assim, o que você está fazendo aqui? Bom, eu não tinha experiência ainda sobre isso, e eu disse a ela assim, eu disse, não a ela, mas o demônio que estava falando na boca dela, eu disse assim, eu vim lhe expulsar. E ele disse para mim, o demônio disse para mim, você não tem autoridade sobre mim. Eu disse, realmente eu não tenho, mas aquele que está em mim, aquele que me enviou aqui, ele tem autoridade sobre você. Agora, o demônio que estava falando na boca dela é este que está aí, este aqui, ó, esse aí, ó, este versículo 9. Então, eu quero ler com você o que aconteceu com este jovem que foi possesso com este demônio, para eu poder dar continuidade, né, a este fato verídico, esta experiência espiritual, que diz aqui, ó, assim, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 9. Assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Aí diz, logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído
por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros. Não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo os concorrentes, 4. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. 5. E noite e dia, sem repouso, perambulava, porém, entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. 6. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. 7. E chamou e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. 8. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. 9. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muito. Então eu fiz algumas poucas observações para poder dar continuidade a essa experiência espiritual. Então, ele disse que estava possesso, né? No versículo 2 diz aqui: logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído, possesso. Então esta palavra possesso vem do termo grego, que eu já falei em vários vídeos meus, daimonidzomai, que significa que o homem estava possuído, dominado, afligido e atormentado por um espírito demoníaco. Versículo 6 diz que ele, no versículo 6, ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Ou seja, alguns dizem que ele adorou, né? No sentido de adorar, fazer reverência. Mas Marcos usa um verbo grego, proskineo, que significa, traz o sentido de beijar a própria mão em direção de alguém, em sinal, proskineo, esse de adoração, em sinal de respeito e homenagem e reverência, né? Aquele demônio, ele fez uma reverência a alguém superior a ele. O verbo proskineo traz sempre a ideia de curvar-se, ajoelhar-se, prostrar-se diante de alguém que é superior a ele. Então o próprio demônio se curvou aqui diante de Cristo, né? Onde Filipenses capítulo 2, né? Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. O 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, proskineo, né? É aquele que se prostra, que se ajoelha, que se curva, né? Numa posição de reverência, né? De reconhecimento de que alguém tem mais poder do que ele, tem autoridade do que ele. Então, no versículo 12, diz assim: sendo assim, meus amados, Marcos 5, versículo 12, que diz:
Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos nele, né? Então, o demônio fala a Jesus, pede a Jesus, intercede a Jesus para que os mandassem para os porcos, né? Agora, no versículo 9 aqui, versículo 9, todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muito. Então, legião, que vem do grego legeon, uma legião romana, usado de forma indefinida, referindo-se a um grande número da divisão de tropas do exército romano, variando de 2.000 a 6.000 soldados romanos. Então veja que este demônio, legião, alguém pode até dizer assim, né? Você que é da escatologia consumada: mas demônio tem nome, deram nome. Não, isso, eles têm nome sim, deram nomes a eles, a esses demônios, ok? Então aqui foi uma legião, tá aqui, ó. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? E ele respondeu, o demônio respondeu, não foi o rapaz que respondeu, o que estava possesso, mas o demônio que estava nele: meu nome é Legião. Por que legião? Porque somos muitos, Então, quando aquela mulher me encarou lá naquele quarto, na casa dela, a casa estava escura, só tinha a luz do quarto e o restante tudo escuro, com as velinhas acesas e os pirex, os pratos menores, né, cheio de sal grosso com vela dentro. E acredito que ali estava sendo ali uma oferenda, alguma coisa, não sei, né? Mas ela olhou para mim e disse: você não tem poder sobre mim. Eu disse: tenho. E ali houve um conflito, houve uma guerra, né, entre eu, Jesus, né, eu e aquele demônio chamado Legião. Bom, eu tentava expulsá-lo, mas ela não permitia. E ela disse: você não tem poder. Ela repetia isso para mim. O demônio dizia: você não tem poder. E eu disse: aquele que está em mim é maior do que o que está nesta mulher, do que você. Eu não sabia, eu não tinha o nome dele nem nada. E foi travou-se uma luta, né? E o demônio chegou num certo momento, ele saiu, ela andava. Agora, o modo de andar foi o que me chamou a atenção. A voz era grossa, voz de homem, é um demônio masculino, né, com voz de homem. Quando aquele demônio, ele parou, eu consegui botar a mão na cabeça e eu repreendi. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, foi as palavras que eu usei. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, demônio, saia deste corpo agora, em nome de Jesus. Ela caiu. Quando ela caiu, aí eu disse: pronto, né, ela deve estar agora, foi liberta. Que eu me ajoelhei, cheguei perto dela, chamei pelo nome dela, toquei nela assim, chamei pelo nome. Ela abriu os olhos, ela fez isso, ó. Ela estava com olhos fechados, fez assim, ó. Colocou uns olhos grandes, né, branco, sobre o meu rosto e começou a dar diversas gargalhadas, uma atrás da outra. E disse assim: eu não disse que você não tem poder sobre mim? Aí eu disse: mas você vai sair. Então foi neste momento que eu perguntei: se eu não tenho poder, o Cristo que está em mim, o Jesus que está em mim, em nome dele eu te ordeno, qual é o teu nome? E ele olhou bem sério para mim e disse assim: meu nome é Legião. A questão que eu levanto aqui a você, que não crê, né, nessas manifestações que não existe demônio, aquela mulher não frequentava
né, e até hoje não frequenta nenhum templo religioso, nenhum templo católico, nenhuma, ela nem frequentava nenhuma reunião religiosa, nada, não lia a Bíblia, nada. E onde aquela mulher foi citar, foi achar o nome de legião. É isso que me inculca, é isso que me faz pensar que esse texto que você está vendo aqui é verídico, que essa história é verídica. Não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para ganhar o seu inscrito, não, para mim isto não é tão importante o quanto eu passar para você a verdade, porque é através da verdade que a gente é liberto, que o cristão, que o homem, que a mulher é liberto pelo conhecimento da verdade. E quando a mulher disse para mim, meu nome é Legião, eu nem sabia que existia este demônio chamado Legião. Eu nunca tinha visto, nem sequer eu como cristão tinha conhecimento dessa história que Jesus narrou aqui, Marcos, né? Escreveu aqui no capítulo 5, eu não conhecia essa história, mas ela disse, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Agora, veja o que aconteceu em seguida. Eu disse, então, todo demônio que está aí agora em você vai sair. E quando eu coloquei novamente a mão, ela tinha umas unhas muito grandes, ela tentava que eu não colocasse a mão na fronte dela, e ela tentava tirar de todas as formas, e caminhando, andando sobre a sala, para que eu não me aproximasse dela. Mas eu segurei no braço, coloquei a mão e disse, Legião, em nome de Jesus Cristo, sai do corpo dela. Ela caiu de novo. Quando ela caiu, mais uma vez, ela ficava como se estivesse dormindo, né? Inconsciente. E quando eu me aproximei, chamei de novo pelo nome dela, aí eu disse, fulano, que ela ficava com os olhos fechados, né? Só respirando bem fraquinho. Quando eu me aproximei, ela abriu os olhos de novo, colocou aqueles olhos brancos, né, na minha face, deu uma gargalhada e disse assim, você sabe meu nome? Eu disse, agora não, mas para mim não me interessa teu nome, quem você é, de onde você veio, você vai sair. E ela disse, meu nome, aí chamou esse outro nome aqui, ó. O que eu vou dizer, o nome que eu vou citar aqui, o pessoal da Umbanda, né, os meus amigos que estão lá, irmãos que tem lá na Umbanda, que eu conheço, que eu não conheço, do Brasil todo, meu respeito, né, por essa religião, mas eles vão saber, eles vão reconhecer o nome que eu vou falar aqui agora, que ele falou na boca daquela mulher, o demônio que estava nela, porque eram muitos, né? O demônio que se manifestou nela dessa vez foi um demônio chamado Giramundo. Giramundo. Ela disse, meu nome é Giramundo. Aí eu disse, por que Giramundo? Aí ele disse, porque eu estou em vários lugares, né? Eu estou nela, estou nele, ou seja, apontando para a família que estava lá. Aí eu fui pesquisar sobre Giramundo. Então, Giramundo é uma entidade que trabalha na Umbanda. Seu nome é Giramundo porque ele possui enorme, segundo a crença deles, da religião da Umbanda, segundo a crença deles, Giramundo, porque eles têm enorme habilidades de se locomover. Então, olha como bate aqui em Jó. Olha Jó capítulo 1, né? Jó capítulo 1, versículo 7, que diz, então Yahvé questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra e ver pelos caminhos do mundo. Olha só, por isso que ele diz, meu nome é Giramundo. Então eles têm, segundo a crença lá da Umbanda, né, eles acreditam que o Giramundo, eles têm esta habilidade de girar, de percorrer a terra, de andar por ela, como diz aqui, ó, de perambular pela terra e ver pelos caminhos do mundo. E deixa eu voltar lá para
Marcos, capítulo 5, versículo de número 9, né? Então, esses demônios que estavam nela, e foi saindo um, saindo outro, e foi saindo. Então, o último que ficou, olhou na minha cara assim, querendo me rasgar, me arranhar todo com as unhas, e querendo que eu saísse. E eu disse assim: olha, apaga todas essas velas aqui, tira tudo daqui, pode sair todo mundo, deixa só eu e ela aqui. Então, quando ele chegou, eu consegui colocar, segurei nos braços dela, coloquei a mão na cabeça dela, eu disse: agora todos os demônios. Ah, meu irmão, o nome de Jesus tem poder. Não, você pode chamar de Yahushua, tem o nome que você quiser, mas o nome no grego é Yehus, ou seja, Jesus Cristo. Jesus Cristo, foi este nome que foi dado no original grego, Jesus. E eu disse assim, ela de pé, ela estava em pé. Quando eu segurei no braço dela, coloquei a mão na fronte, na testa dela, e disse assim: todos os demônios agora, todos os nomes que tem aí, todas as entidades, todo espírito de possessão que está dentro desta mulher, todos eles agora, eu ordeno na autoridade do nome. E eu ainda disse assim: ao nome de Jesus Cristo, dobre-se todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E eu te ordeno agora, espírito imundo, sai desta mulher. Naquela hora, a mulher caiu com tudo. Todo o seu corpo no chão. O peso foi tão grande que eu tive que segurar a cabeça dela, que ela ia bater a cabeça no piso, no cimento, e eu segurei, minha mão bateu e imprensou. Aquela mulher caiu como se tivesse recebido um choque, ela caiu, buf, e ficou lá, sem respirar, sem nada, como se tivesse morta. Aí eu me aproximei dela e disse assim: fulano. Ela abriu os olhos devagar, respirou fundo, e disse, chamou meu nome. Ela disse: Van, irmão Van, o que é que o senhor está fazendo aqui? A consciência voltou normal. A aparência dela mudou. A voz voltou. A voz feminina de uma mulher voltou. Ela olhou para todo mundo, eles voltaram, acenderam as luzes, e ela disse: o que é que Van está fazendo aqui? Que hora é essa? Ela perdeu a noção do tempo e do espaço, quando o demônio estava possesso na mente dela. Aí eu fui, levei ela para o quarto, junto com a mãe, com a família, né? Ela estava de baby doll ainda, com roupa de dormir, né? A família ficou sem, meu Deus, o que foi que houve? Não ficou sem entender o que tinha acontecido. E eu falei do Evangelho de Cristo, não conhecia ainda o Evangelho da graça, falei de Jesus para ela, para aquela alma, para aquela mulher, certo? E daí por diante, ela ficou assustada, envergonhada, né? E passou a fazer diversas perguntas, em sã consciência. Eu voltei para minha casa, falei com a família, né? Voltei para minha casa, contei para minha esposa. Então essa foi essa experiência. Este espírito que essa mulher nunca lia a Bíblia, nunca leu Bíblia, nunca ouviu falar, né? Ela poderia ter ouvido falar de Deus, de Jesus, do diabo, né? Do inferno, do céu, mas eu acredito que ela nunca ouviu falar desse demônio aí, ó, Giramundo, ou Legião. E depois Giramundo e outros nomes que ela falou, senão eu iria me prolongar aqui. Mas se você não crê, meu irmão, eu não posso forçar você a crer. Isso aqui também não é para forçar você a crer. Mas uma experiência que eu tive, e esta experiência, eu digo, isso aí você pode ter certeza, foi depois da cruz, né? Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha já tinha voltado no ano 70,
Fez isso faz o quê? Uns 25 anos atrás. Então, Giramundo e legião estava dentro daquela mulher, no corpo daquela mulher. Aquela mulher ficou possessa, ela ficou neutralizada, ela perdeu a sua consciência normal. A voz não era de mulher, era de homem, comportamento de homem, atitudes de homem, certo? Então, se você não quiser crer, duvida, amém. Eu respeito, mas eu creio. Existem demônios, existem espíritos demoníacos, existem possessões, existem outras. Eu estava num culto, para você ter uma ideia, eu e minha esposa, quando terminou o culto na igreja, a gente estava conversando com uma irmã, ainda jovem, né? E de repente ela caiu por cima das cadeiras, se manifestou lá, né, caindo assim para trás, se manifestou e falou com uma voz diferente. E eu fui lá e eu disse, em nome de Jesus, saia qualquer espírito maligno. E ela disse, está lá, apontou. Quando ela apontou para uma outra pessoa que estava de frente, aquela pessoa também se manifestou e caiu. Então, é difícil a gente não crer. Nos dias de Cristo, existia sim possessões demoníacas, existia demônios. E esses demônios acabaram? Não, continua nos dias de hoje. Né? Então, mas nos cristãos, na vida dos servos, dos filhos de Deus, das filhas de Deus, eles não têm acesso. Mas no mundão, né, é difícil você não crer, não acreditar. Tá certo? Ah, pastor, mas nós já estamos na nova era, no mundo vindouro, novo céu e nova terra. Mas o mundo existe, meu irmão. O mundão não acabou. Certo? As pessoas ímpias estão no mundo. O mundo ainda jaz no maligno. Tá certo? Então fica aqui o meu testemunho, a minha experiência, ok? Deus continue te abençoando grandemente. Dá o like aí, compartilha e se inscreva no canal. Continua aí se inscrevendo, me ajudando no canal e continua orando pelo irmão Van. Amém? E tenham todos um conhecimento abençoado do Evangelho da graça de Cristo. Jesus é bom e te ama.